Isaías capítulo 6. Canta aí, Estevão. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, Coração rendido em teu altar. Coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, Uma coisa te peço, vem me transformar. vem me transformar. De dentro para fora. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. Fala para Jesus, de dentro para fora. De dentro pra fora, De dentro. pra fora, transforme o meu ser. Coloque a mão na palavra de Deus. Pai amado e Deus querido, fala com a gente através da tua palavra. Não deixa a gente falar o que a gente quer, mas que prevaleça a palavra e a voz de Jesus. Diga graças a Deus. Pode focar aqui, querido. Foca aqui, tá? Pessoal de casa. Queria que as pessoas em casa se sentissem como se estivessem na igreja. Amém, gente? Isaías capítulo 6. Antes de eu ler aqui, olha para o pastor aqui. Eu quero pregar Isaías 6 e eu vou fazer você ler outros versículos de outros capítulos de Isaías, porque o que esse povo estava passando não é o que a gente está passando agora, é o que a gente já vinha passando há muito tempo. Então a gente vai ver aqui que o que aconteceu mais ou menos uns 2.700 anos atrás não mudou nada. O mundo não evoluiu. E eu quero fazer as comparações com vocês para ver se o que aconteceu na época desse povo, mais ou menos uns quase 3.000 anos atrás, se houve alguma mudança para o ano que nós estamos vivendo, 2020. Então vamos começar aqui o capítulo 6, versículo 1, que ele diz assim, ó: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Bom, olha para o pastor aqui, que eu já vou ler o capítulo 6, do versículo 1 a 8 todinho. Bom, aqui havia uma crise política. O rei Uzias, ele morreu. E depois da morte desse rei Uzias, houve uma crise política. Que era um bom rei, ele era um excelente rei. E outros que queriam dominar o cargo não era de interesse para ajudar o povo, era interesse próprio. Alguma mudança da época deles para de hoje? A gente não vê em 2020 interesse político, vê ou não vê? Vê ou não vê? A gente não vê também aqui em 2020 a gente tendo crise política, e não é só de agora não, há muito. Então não mudou nada. Parece que a gente está vivendo há 2.700 anos atrás. O mundo não evoluiu, os mesmos problemas continuam. Então havia uma crise política. Capítulo 10, procura aí, versículo 1, crise econômica. Vamos lá, Isaías capítulo 10, versículo 1. Eu vou mostrar as crises para vocês. Posso ler? Tudo em Isaías, tá? Capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Versículo 2: para negarem justiça para quem? Aos pobres, para arrebatarem o dinheiro de quem? Dos aflitos, do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. A crise política, capítulo 10 fala crise financeira, e Deus ele fala, ai dos opressores, que criam leis injustas para roubar dinheiro do pobre e dar para o rico,
Será que a gente já viu isso aqui no Brasil também? Não mudou nada? Crise econômica igual a nossa, crise financeira, desigualdade, quer tirar do pobre para o rico ter mais. Eu vi uma matéria que falaram que a riqueza do mundo, 50% da riqueza do mundo está com 1% da população. Isso é uma desigualdade muito grande. Por isso que existe muita gente na miséria. Porque metade da riqueza do mundo está com 1% da população. A minoria vive uma vida luxuosa realmente. E a maioria é o que estava acontecendo naquela época. Não mudou nada. Crise política, crise financeira, crise moral. Capítulo 5, vamos ler. Eles também estavam vivendo uma crise moral. Isaías capítulo 5, vamos lá. Capítulo 5, versículo 20. Crise moral. Acharam, pessoal? Acharam? O pessoal em casa tem que ser ligeiro, hein? Acompanhar. Versículo 20, capítulo 5 de Isaías, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por quê? Por amargo. Crise moral. O que é isso daqui? Inversão de valores. Isaías está pregando. Ai de vocês, que chamam o bem, quer dizer, que chamam o mal, que tratam o mal como se fosse o bem. Quer dizer, que faz o errado como se aquilo fosse o quê? A sociedade na época de Isaías era uma inversão de valores. A gente vê isso hoje? Existe inversão de valores? As pessoas tratam o bem como se fosse o errado, tratam o errado como se fosse o certo. A gente vê isso hoje. Não mudou? Não mudou nada. O mundo não cresceu não. O mundo não evoluiu não. O mundo está pior. Cresceu sim, pastor. Antigamente eles não tinham celular, e através do celular cresceu o pecado. É uma arma também poderosa. Por exemplo, eu uso muito para mandar oração para os membros da igreja. Mas o que tem de gente que descobriu o pecado por causa disso aqui? Sim ou não? Sim ou não? Uma vez eu estava assistindo uma matéria, um programa de fofoca à tarde. Eu passei em casa à tarde, aí estava trocando de canal lá com alguma coisa, que canal aberto tem nada, né? Aí estava lá os fofoqueiros. Falou assim, a Playboy, revista masculina, né, de mulheres, decretou falência. Falei, graças a Deus. Mas por que eles decretaram falência? Porque ninguém precisa comprar mais pornografia. Busca na onde? Então, o pecado antigamente ia na banca de jornal. Hoje não, hoje vem no celular. A traição antigamente, para trair o marido da esposa, tinha que conhecer um amigo no trabalho, na escola, na faculdade. Hoje existe site de traição, sigila, buciluto. Então, o mundo foi evoluindo, entre aspas, dando mais espaço para o pecado crescer. Vocês estão compreendendo? Sim ou não, pessoal? É ou não é? As crianças descobrem o mundo, as coisas do mundo, muito cedo. Já cresce com a mente poluída. Antigamente uma menina de 15 anos não sabia de nada. Que nem eu ouvi uma vez o pessoal brincando falando, eu com 15 anos acreditava que manga com leite matava. As meninas com 15 anos já têm filho hoje. É ou não é? A gente com 15 anos antigamente era inocente. Hoje você vê uma criança de 17 anos inocente, não tem mais. O pecado está crescendo. Inversão de valores. Então, crise política, crise financeira e crise moral. E havia também a crise espiritual, capítulo 1 de Isaías, vamos lá. Crise espiritual, capítulo 1 de Isaías, versículo 3. Posso ler? Vamos lá, crise espiritual. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem o quê? Conhecimento. O meu povo não entende. Agora, olha só. Deus repreendeu os governadores da época. Deus repreendeu os juízes da época com leis opressoras, né? E Deus fala, ai de vocês que estão fazendo isso com o meu povo. Deus repreendeu a nação
porque eles estavam fazendo inversão de valores e agora Deus está repreendendo a igreja. Agora ele não está falando com a sociedade. Aqui ele não está falando com os governadores, com o juiz. Ele está falando com a igreja. Ele está falando para os membros daquela igreja na época. Ele diz assim, ó, o boi conhece o seu possuidor. Ele fala, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem o meu conhecimento. Olha só, o boi conhece quem é o dono dele, e vocês não me entendem. Eu falo e vocês não. Então é aquela pessoa que é crente, que acha que conhece a Deus e não conhece. Ela teve informação de Deus, ela ouviu falar de Jesus. Ela teve informação de Deus. Ó, Deus que criou o céu e a terra, Ele mandou o Filho dele para morrer por nós na cruz. Ela tem informação. Conhecer a Deus ela não conhece. Ela não consegue entender a Deus. Então Deus está repreendendo o povo dele. Vocês não me conhecem. Vocês ainda não me entendem. Então havia também uma crise espiritual. Eles estavam passando uma crise em tudo. Pastor, como fazer para sair de uma crise dessa? Principalmente essa que nós estamos vivendo. Agora a gente vai ler como que sair da crise no capítulo 6. Vamos voltar para o capítulo 6. Como sair de uma crise. Como sair de um problema pessoal. Problema no casamento. Problema financeiro. Problema que o mundo está vivendo. Vamos aprender aqui. Bom, vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai dar 3 dicas aqui. Versículo 1, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, o que ele diz aí? Eu vi quem, gente? O Senhor assentado sobre um baixo ou alto? Alto. E sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua. Aqui Isaías vai dar 3 conselhos para a gente sair de uma crise. Esses 3 versículos aqui ele revela o primeiro. Ele fala, depois da morte do rei Uzias, que ele está querendo se referir à crise que eles estavam. Começou tudo ali. Nós tínhamos um rei bom. Nós tínhamos um rei que não queria buscar o seu interesse, que ajudava o necessitado. E agora a gente vê esses políticos querendo tomar conta, pensando neles. Tudo mudou. Aí ele disse, mas eu olhei para o céu. Ele olhou para onde, gente? E ele viu quem? Deus. Você está passando uma crise? Primeira coisa, olha para o céu. Olha para Deus. Então quando Isaías pensou que estava tudo perdido, crise política, crise financeira, crise espiritual, na crise moral, inversão de valores, meu Deus, esse mundo está perdido. Não é assim que a gente fala? Não tem mais solução para esse povo aqui não. Aí ele olha para o céu e vê quem? O trono de Deus. Ele vê a grandeza. Então quando você estiver numa situação difícil que você não vê saída, olha para o céu e veja a grandeza de Deus. Ele viu os anjos voando e dizendo assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Deus, Ele é santo, Ele é puro. Toda a terra está cheia da sua glória. Ô pastor, a terra está cheia de gente ruim. Como que o senhor fala aqui, eu tenho que olhar para a terra e eu vou ver a glória de Deus? Eu vou ver gente morrendo debaixo da ponte, meu irmão. Isso é culpa do homem. Isso é consequência do pecado do homem. Quando a Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus, pega um avião. E quando o avião passar pelo mar, pelo oceano, você vê aquela imensidão de água, você está vendo a glória de quem ali? De Deus. Deus criou. Você vê as montanhas, aquelas paisagens lindas, às vezes não precisa nem de avião. Você vai pegar a estrada e você vê aquele, né? Aquela floresta linda, aquele verde lindo, você fica, meu Deus, que lugar lindo, o pôr do sol, você está vendo a glória, a gente vê a paisagem do mundo, a gente vê o que o mundo tem, as glórias desse mundo, você fica assim, poxa, Deus, Ele é muito grande.
Por isso que ele fala, e a glória está cheia, o mundo está cheio da tua glória. Então Deus queria mostrar para Isaías o seguinte: você está triste que o rei Uzias morreu, mas eu estou vivo. Vocês perderam um bom líder, mas Deus continua vivo. O mundo pode estar em crise. Existe crise na terra, mas não existe crise na onde? No céu. O mundo pode estar perdido, mas o reino de Deus não está perdido. O coronavírus pode ter pegado o mundo de surpresa, mas não pegou quem de surpresa? Deus. As pessoas podem estar aflitas, mas no reino de Deus não há aflição. Pode ter fugido do nosso controle, mas não fugiu do controle de quem? Amém, pessoal? Então, quer sair da crise? Olha para o céu, olha para o alto, crê no poder de Deus, que Ele tem poder de mudar toda e qualquer situação. Diga graças a Deus. Então, primeiro, olhar para o céu, ver a glória de Deus. Vamos para o segundo, igreja, para o segundo. Versículo 4 e versículo 5, nós vamos ler agora. Vamos lá. As bases do limiar se moveram, a voz dos que clamam e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu, ai de quem? De mim. Estou o quê? Perdido. Olha para o pastor aqui. Primeiro, olhar para o céu, ver a grandeza de Deus, a glória de Deus, reconhecer que Ele está no controle de tudo. Segundo, para sair de uma crise, olha para dentro de você. Isaías, ele escreve aqui no versículo 5, capítulo 6, ele diz, ai de mim, porque eu estou perdido, quer dizer, eu sou pecador. Esse ai de mim aqui é um arrependimento. Esse ai de mim aqui é um choro de Isaías. Quantas vezes você viu uma pessoa chorando, pedindo perdão do pecado? Você já viu gente chorando por problema familiar? Você já viu gente chorando por problema financeiro? Quantas pessoas você já viu chorando? O que você tem? Eu estou arrependido do meu pecado, quero me consertar com Deus. Agora eu pergunto para você, e é para mim também. Quantas vezes você chorou buscando o perdão de Deus? Qual foi o seu último choro buscando a misericórdia de Deus? Que se o pastor perguntar para a igreja, quem já chorou para Deus? Eu creio que todo mundo vai levantar a mão, eu também. Mas você já chorou por problema com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido? Você já chorou por desespero? Você já chorou por fim de relacionamento? Mas qual foi a última vez que você chorou? Meu Deus, me perdoa. Como Isaías escreveu, ele disse, ai de mim, isso é um choro dele, porque eu sou um homem perdido. Então, segundo, olha para dentro, amém? Reconhece que você é pecador. Não tem como Deus salvar uma pessoa que não reconhece que precisa de ajuda. Não tem como Deus salvar um orgulhoso que se acha o mais santo da igreja, o mais puro da igreja, que acha que vai ser salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo pelas suas obras, não. Eu e você somos salvos pelas obras de Cristo na cruz. Nós somos salvos pela graça de Deus. Porque, como eu já preguei para vocês, pode ter o membro mais piedoso aqui dessa igreja, a pessoa com o coração mais puro dessa igreja é pecador, sim ou não? Continua sendo pecador. Então nós não somos salvos por nossos méritos, nós somos salvos pela misericórdia de quem? Então nós temos que reconhecer o nosso pecado. Então o segundo é olhar para o interior. Versículo 5 ainda, pessoal. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Então aqui ele está confessando o pecado dele. Ele diz, eu sou pecador. E ele fala porque ele é pecador. Por que você é pecador? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu, quando estou nervoso, falo o que não deveria falar. Eu peco com as minhas palavras. Os lábios impuros são os palavrões, são os xingamentos. Os lábios impuros também são pessoas que blasfemam contra Deus diante de um problema. Quero mais saber de Deus. Esse Deus não se importa com a gente. Fazer o que na igreja? Vai para a igreja para perder tempo? São lábios. Então aqui ele está reconhecendo e ele está confessando o pecado dele. E ele fala, eu habito no meio de um povo também que tem lábios impuros. Então aquela pessoa que justifica o erro dela culpando os... Não, eu tenho lábios impuros porque lá na minha casa todo mundo tem. Ela joga sempre a culpa em quem? Nos outros. Você sabe que Deus não se agrada disso.
É melhor a pessoa assumir o pecado dela sem querer culpar quem? Ninguém. Ó Deus, eu sou pecador e acabou. Mas você vê que isso é do ser humano. O ser humano quer justificar o seu pecado, sempre querendo colocar a culpa em quem? Adão e Eva fez isso, não foi? Deus chega para Adão e fala: Adão, por que você comeu do fruto? Qual que era o fruto que Adão comeu, gente? Quem sabe? A maçã? Então eu estou pecando também. Eu estou pecando porque eu comi maçã. Eu não sei o que o povo tem contra maçã. Olha só, Adão comeu maçã. Quem mais comeu maçã? A Branca de Neve, coitada, comeu maçã. A maçã é um fruto tão gostoso. A Bíblia nunca falou o nome do fruto proibido. A Bíblia fala que é o fruto proibido. A Bíblia não fala que é maçã, que é laranja, que é pera. Pode comer maçã, tá? Adão e Eva foi expulsos do paraíso, não foi por culpa da maçã. É o fruto proibido. Amém? Bom, mas o fato não é esse, tá? O fato é que Deus fala: por que você comeu? Aí ele, ao invés dele assumir, ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele colocou dois culpados, a mulher e Deus. Quem mandou você me dar? Foi você que me deu. Ela, o problema que ela me arrumou. Tem gente que gosta de culpar até quem também? Até Deus. Aí Deus foi para Eva, por que você fez teu marido pecar? A cobra me enganou. Então o ser humano é isso, ele gosta de justificar, sempre culpando o outro. A gente tem que olhar para nós, assumir o nosso erro e reconhecer. Amém? Quando nós partimos para o reconhecimento e para assumir, acontece isso daqui no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou, os teus lábios, a tua iniquidade foi o que, pessoal? Tirada. Que mais? E perdoado o teu pecado. Diga graças a Deus. Pecado admitido é pecado perdoado. Amém? Isaías admitiu o pecado dele. O anjo toca na boca dele com a brasa viva do altar e disse: o teu pecado foi tirado de você, você está perdoado. A Bíblia fala que o sangue de Jesus nos lava é de todo pecado, não é só de um pecado. Não tem por que você continuar carregando culpa do pecado. Deus já perdoou você. Você crê nisso, pessoal? Vocês acreditam no perdão de Deus? Então não tem por que você se sentir mais culpado. Não tem por que você carregar o fardo do pecado. De repente tem alguém aqui no culto, ou você que está me assistindo em casa, e está enfrentando uma culpa. Você pecou, você cometeu um erro, mas você se arrependeu, você pediu perdão. Não se lembre do teu pecado. Sabe por quê? Porque o próprio Isaías ele escreve, Deus ele diz assim: dos teus pecados não me lembrarei. Olha o que Deus fala quando ele perdoa uma pessoa: dos teus pecados eu não. Deus não se lembra. Mas olha como o ser humano é injusto. O ser humano faz questão de lembrar você. Você pensa que eu esqueci o que você falou para mim? Esqueci não, viu? O ser humano gosta de lembrar, sendo que ele também é o quê? Ele também é pecador. É ou não é? Hã? Por exemplo, a esposa que perdoou, vamos dar um exemplo. A esposa perdoou o marido aqui de uma traição. Só que sempre quando tem uma discussão, ela vai lá e faz o quê? E lembra. Por que você vai lembrar do pecado dos outros, sendo que nem Deus lembra mais do pecado dessa pessoa que você está acusando? Sendo que você também tem os seus pecados. Amém? Então, quando o diabo vir na tua cabeça, fazendo você lembrar de pecados lá atrás, vence o diabo aqui. Fala assim: diabo, Deus não se lembra mais do meu pecado, eu vou pôr uma pedra. Eis que faço tudo novo. Diga graças a Deus. Jesus te lava, Jesus te perdoa. Pode ser o pecado que for. Por exemplo, eu já vi homens dando testemunho, homens que foram usados pelo diabo aí fora. Homem que já matou criança. Homem que, se for colocar a culpa dele na rede social, o mundo vai mandar matar ele na cadeira elétrica. E ele se converteu. Aí o mundo fala assim: agora quer dar um de bonzinho. Pastor, Deus pode perdoar uma pessoa dessa? Pode. E as pessoas que ele matou? Isso é um problema de Deus. Mas o sangue de Jesus lava todo
pecado. Amém, gente? Jesus te perdoou, Jesus te lavou. Diga graças a Deus. Então, para você ser livre do pecado e perdoar, primeiro, faz que nem Isaías. Assume, reconhece e se arrepende. Tem que haver o arrependimento. Amém? Então, primeiro, para sair da crise, ele manda olhar para Deus, olhar para o céu e crer que tudo está no controle de quem? Que Deus é grande, para sair de uma crise. Segundo, ele manda olhar para dentro, você vê, avaliar você reconhecer as suas falhas. Meu Deus, eu preciso mudar nisso também. O meu casamento não muda também porque eu também sou culpado. Amém? Minha vida também não vai para frente porque eu também não estou fazendo por onde. Então você olha para dentro. E terceiro, olhar para fora, que é o último versículo que nós vamos ler, o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz de quem? Do Senhor. Até então, quem estava falando com ele era um anjo. O pecado dele foi perdoado. Quem foi falar com ele? Deus. Vamos lá, lê de novo o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu. Repete comigo, igreja. Eis-me aqui. Ó, gente, será que é a máscara que está atrapalhando? Vamos lá, mais alto. Diga: eis-me aqui. Envia-me a mim. Amém? Então Deus, depois que perdoou o pecado dele, tirou os lábios impuros, Deus olha para Isaías e fala assim: quem eu enviarei? Quem vai falar por mim? Isaías fala para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Isso foi um chamado de Deus para o profeta Elias. Presta atenção, você também em casa presta atenção. Existem vários chamados de Deus. Existe o chamado pessoal. Deus chama homem para ser profeta. Deus chama homem como chamou homens para ser apóstolos. Amém? Chama a pessoa para ser pastor. E Deus dá o talento, dá o dom. E dá naquele pastor o amor pelas ovelhas. Amém, pessoal? Porque o pastor que tem chamado para ser pastor, ele tem prazer nisso. Não é prazer de pregar aqui, não. Ele tem prazer de cuidar, de pastorear. Ele tem prazer de sofrer pelo evangelho, porque ele foi chamado para isso. Amém? Então existe o chamado individual. Mas esse chamado aqui de Isaías é um chamado coletivo para todo mundo. Você também tem um chamado. Eu vou revelar o teu chamado. Eu e você, pastor, obreiro e membro, todos nós fomos chamados, sabe para quê? Ser testemunha de Deus. Todo mundo que está aqui foi chamado para ser testemunha de Deus. Jesus disse assim: e sereis minha testemunha. Entenda a situação da época de Isaías. O mundo estava perdido. Crise política, crise financeira, crise moral. Os ricos cada vez mais ricos. Parece aquela música lá que quando era criança eu ouvia. O pobre cada vez mais. Crise espiritual, as pessoas dentro da igreja perdida. O mundo sem esperança. Então Deus pega um homem que é Isaías para ser testemunha de Deus. Testemunha no quê? Isaías começou a pregar: pessoal, não está tudo perdido não. Eu olhei para o céu e eu vi quem? Quem ele viu? Ele testemunhou. Eu vi Deus, pessoal. Eu vi a glória de Deus. Eu vi como que Deus é poderoso. Ele perdoa pecado, ele restaura, ele pode mudar. Eu sou testemunha. Você foi chamado para ser testemunha. Nós temos que testemunhar a Deus dentro de casa. Nós temos que testemunhar a Deus no nosso trabalho. Nós temos que testemunhar a Deus na nossa escola. Nós temos que testemunhar a Deus na faculdade, na rua. Seja testemunha de quem? De Deus. Amém? Por exemplo, eu não estou defendendo um partido aqui não, tá? Tem pessoas que odeiam o Bolsonaro. Esse Bolsonaro é isso aqui. Mas tem pessoas que defendem ele. Não, porque ele está certo. Mesma coisa o Lula. Tem pessoas que odeiam o Lula, não é? E tem pessoas que vai lá e faz o quê? Defende. Então o que o mundo está fazendo agora? Cadê Deus? Porque Deus está permitindo tudo isso acontecer. Deus não ama o povo não. E nós somos a testemunha que isso não é verdade. Deus ama todos. Deus pode salvar todos. Amém? Deus tem poder de acabar com tudo isso agora. Seja a testemunha de quem? De Deus. Quem aqui quer se tornar testemunha de Deus? Levanta a mão. Eu levanto as duas, se possível eu levanto o pé. Dê uma salva de palmas para Jesus. Seja
testemunha de Deus aqui nessa terra. Vamos ficar de pé? Vamos adorar a Deus? Amém, igreja? Você vai olhar para o céu agora. Na hora que você estiver orando, imagine o céu. Imagine a grandeza de Deus, porque esse Deus que nós cremos, Ele é grande. Amém? Coloca a mão no coração.